Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, muito bom dia, um grande abraço para todos vocês. Meu nome é Leocion Prachedes e sou aqui o representante do canal Despertar da Consciência Espiritual. É com muita satisfação que estamos conversando hoje, neste primeiro dia após a primeira votação para a eleição dos nossos representantes no Congresso, nos governos estaduais, nas assembleias legislativas e na presidência. E qual é o motivo da gente estar conversando aqui hoje? Procurarei ser muito breve, para que a gente possa fazer uma reflexão a respeito do que isso representa na vida individual, sem falar no aspecto material. No aspecto material, é responsabilidade nossa conduzir o nosso dia a dia. Nós estamos falando aqui do ponto de vista espiritual. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o fato de que nossa nação encontra-se fracionada em 3 pedaços, digamos em 4. O primeiro pedaço é o daqueles que estão para um lado dos candidatos. O outro pedaço, que é praticamente o mesmo, está fracionado para um segundo lado. Um terceiro pedaço representa aqueles que não estão nem de um lado e nem de outro. Não estão diametralmente opostos, mas não fazem parte de nenhum desses 2 grupamentos. E nós temos um quarto pedaço que ainda não pôde se manifestar, que são os menores de idade, e são pessoas de maior idade, muitas pessoas que não participaram do pleito, muitas vezes porque não quiseram, mas por falta de obrigatoriedade, ou então porque simplesmente não tem ainda condições de ir lá exercer o seu voto. Então o fato é que nós temos 4 grupos. Desconsiderando este último grupo, nós temos 3 grupos que foram ou que podem se manifestar. Então o primeiro grupo disse que escolhe um lado, um segundo grupo escolhe um outro lado, um terceiro grupo, que aí você vai somar também aqueles que não fazem parte desses 2 grupos majoritários, junto com um, não se manifestaram. Disseram, não faço parte nem de um lado nem de outro. E ainda existe um outro grupo que poderia ter ido e que simplesmente disse que não iria participar, por um motivo ou outro. Espiritualmente falando, o que é que isso representa? O fato de que a gente escolha um lado ou que escolha o outro para nos governar materialmente tem muita importância quando o assunto é espiritualidade. Por quê? Hoje nós vivemos a realidade que um desses 2 lados se encontra no governo, para a infelicidade de um outro grupo. E aí, na hipótese deste mesmo candidato, deste mesmo grupo se mantiver no poder, aumentará ainda mais a insatisfação daqueles que estão no outro lado, havendo então um conflito, uma rivalidade entre esses 2 lados. Por outro lado, existe a hipótese de ser encerrado esse governo e começar o outro, para a infelicidade do grupo que estava. E os ânimos estão se acirrando. E existe um terceiro grupo nesse processo, existe um quarto. Então o que é que a gente está observando? Espiritualmente falando, energeticamente falando, o Brasil está completamente fragmentado. E as pessoas não estão se tolerando. As pessoas não estão conseguindo conviver com esta realidade. E com isso emanam para o nosso país, para a psicosfera do nosso país, uma energia deletéria, uma energia tóxica muito pesada, por inconformidade, inconformação com a realidade que está vivenciando. E por outro lado, o outro lado recebe essa energia, recebe este golpe e devolve o contragolpe com mais animosidade. Então por que a gente está fazendo esta reflexão aqui? Para poder a gente ter uma ideia de que, independente de qual lado entre, de qual lado fique, não se resolverá os problemas que afligem de fato a sociedade, que é o mal-estar espiritual do país. O país está em intranquilidade profunda. E isso, de uma certa forma, afeta o planejamento espiritual do Brasil, que é uma pátria que tem um papel importante de agora em diante. Quer dizer, já vem isso acontecendo, mas
Só quem não está atento aos fatos não percebe que o Brasil é um protagonista, está se tornando um dos protagonistas do mundo. Seja no aspecto alimentar, seja no aspecto da convivência, um país que não tem animosidade com nenhuma outra nação, e dentro dos planejamentos divinos, é justamente a partir daqui que se irradiará as boas novas do Cristo, o Evangelho do Cristo. E aí a pergunta que fica é, nós, cidadãos, pessoas que fazemos parte desta nação, e aí eu falo do aspecto material, como que nós estamos nos posicionando em relação a isso? Você pode estar pensando, não, eu percebo que o lado de lá é que emana ódio, eu percebo que o lado de lá é que é o lado da corrupção. Só por esse pensamento, só por este discurso de um lado ou de outro, você está completamente alinhado às energias trevosas. Por quê? Independente do lado que vá ficar ou não no poder, haverá esta animosidade, que é provocada, pode ser até potencializada pelas candidaturas, pelos vieses políticos, mas ela é repercutida pela pessoa, pelo seu livre-arbítrio. Não podemos atribuir a nossa responsabilidade ao fato de que A ou B me induziu a fazer negativo. Eu tenho meu livre-arbítrio, eu tenho meu discernimento de dizer, olha, não é isso que eu quero. Eu posso lidar com o meu irmão, eu posso lidar com minha irmã, levando em consideração que ele tem um viés político diferente do meu, que ele tem um viés ideológico diferente do meu. Até porque nós não somos somente seres políticos, nós não somos somente eleitores. Nós somos pessoas que temos diversas potências. Diversas potências. Então a gente achar que eu posso resumir o meu irmão, ou ele pode me resumir ao aspecto político-eleitoral, político-partidário, é uma visão muito restrita. Então, o que vai determinar de fato para que lado nós estaremos e o que vai de fato determinar o sucesso psicoespiritual do nosso país é o papel individual. A gente atribui muito a político A ou B que vai ter sucesso nisso ou naquilo negativo. Se o Brasil hoje se encontra, ou se ele vem antigamente se encontrando em um cenário de polarização, é porque as pessoas propagam isso, porque as pessoas reverberam isso, porque as pessoas potencializam isso. Eu recebo um discurso e eu vou simplesmente replicar. Cadê a minha capacidade de raciocínio? Cadê a minha capacidade de pensar? E de perceber que isso não vai levar a lugar nenhum, porque o outro lado tem um pensamento diferente. É simples. As pessoas não são iguais. Então acharmos que a realidade da nossa nação vai mudar em função de candidato A ou B, pura e simplesmente, você está redondamente enganado. O Brasil que a gente quer começa aqui dentro. Começa no meu íntimo. Começa dentro do meu coração. Até porque a gente vê radicalismo em todos os lados. A gente vê radicalismo até em quem não compactua com nenhuma dessas duas vertentes. Quando aponta para os dois lados e chama de imbecil e diz que são alienados. Então, no final das contas, levando em consideração esse aspecto da guerra espiritual que nós estamos vivenciando, é justamente em função deste belíssimo trabalho que vem sendo construído pela espiritualidade superior e que conta sim com o nosso apoio, que estamos aqui encarnados. Este belíssimo trabalho tem sofrido diversas resistências por intermédio das energias trevosas. Agora eles vão fazer o quê? Como é que eles podem agir? Eles agem na mente e no coração dos encarnados e dos desencarnados também, para propagarem quanto mais energias deletérias, melhor. Por quê? Porque você sai da faixa vibratória da evolução e permanece na faixa vibratória da inferioridade. E para onde você acha que você vai se você se mantiver na faixa vibratória da inferioridade? Você acha que você vai herdar, como o próprio Cristo nos ensinou, bem-aventurados os brandos, porque eles herdarão a terra? O que significa isso? Significa que as pessoas que não são brandas serão expurgadas do nosso planeta regenerado.
Então, se é isso que você quer para você, siga em frente. Agora, se você quer fazer parte de fato de uma sociedade, de um planeta regenerado, com energias renovadas, em um ambiente de paz, em um ambiente de verdadeira tolerância, e não é essa tolerância de boca que as pessoas dizem. Se você quer fazer parte desta sociedade, mude o seu íntimo. Aprendamos a lidar com pessoas que pensam de forma diferente, elevando as nossas vibrações e entendendo que cada um tem o seu momento. E que eu também muitas vezes devo rever o meu comportamento, devo rever as minhas reflexões. E isso, gente, desculpa, mas não perpassa pela escolha de candidato A ou B. Não tem nada a ver, até porque as trevas não têm partido político. O partido deles é um só, é anticristo. E se ele puder unir os inimigos contra o Cristo, eles vão unir. E quem vão ser os joguetes, quem vão ser as marionetes? Serão aqueles que comungarem e que abrirem a sua mente e o seu coração para esse tipo de energia. Tá bom? Então, se é esse tipo de solução que a gente vai ter, me desculpe, mas nós estamos iludidos. O cenário que se desenha não é um cenário dos mais fáceis, até porque, olhando do ponto de vista prático, existe uma necessidade de harmonização entre os poderes. E hoje existe uma profunda divisão dentro dos poderes. As eleições acabaram de mostrar isso. Um lado se fortaleceu, o outro lado se fortaleceu, e então a disputa política pelo poder, por espaço, ela se intensificará. E o nosso papel será justamente servir de catalisador para que a gente possa devolver ao nosso país energias mentais e energias psíquicas elevadas. Tá bom? Um grande abraço. Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo. Se você gostou do canal, siga o canal. A gente vai estar colocando, a gente já vem colocando diversas informações. Compartilhe com seus colegas, compartilhe com seus conhecidos. E fique com Deus, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.